Imagine viver em um mundo onde um simples gesto, um V com os dedos, uma foto nas redes sociais ou até um corte na sobrancelha pode ser sua sentença de morte. É assim que milhares de brasileiros respiram todos os dias, sob a sombra de um código invisível escrito não por leis, mas por facções que transformaram símbolos cotidianos em armas de terror. Hoje, trago histórias reais de vidas interrompidas não por balas perdidas, mas por ódio calculado, que transforma até um emoji em prova de execução. Em uma tarde que deveria ser de alegria e descoberta nas praias paradisíacas de Jericoacoara, o jovem cearense Henrique Marques de Jesus, de apenas 16 anos, teve sua vida brutalmente interrompida. O motivo: um gesto inocente capturado em fotografias, 3 dedos levantados, um símbolo que, em sua cidade natal, representava apenas uma pose comum entre amigos. No entanto, para criminosos do Comando Vermelho, CV, esse gesto foi interpretado como uma afiliação ao primeiro comando da capital, PCC, uma facção rival. Sem qualquer chance de explicação ou defesa, Henrique foi cruelmente assassinado, vítima de uma guerra que não era a sua. O pai de Henrique, em meio à dor indescritível, afirmou que o gesto não tinha qualquer ligação com facções criminosas, sendo apenas uma prática comum entre os jovens de sua comunidade. A tragédia de Henrique ressalta a realidade alarmante de como interpretações equivocadas e a violência desenfreada podem ceifar vidas inocentes, deixando famílias devastadas e comunidades em luto. Jefferson Brito Teixeira, um adolescente de 14 anos e coroinha da paróquia São Pedro em Fortaleza, foi brutalmente assassinado em 18 de agosto de 2020 no bairro Barra do Ceará. Seu assassinato chocou a comunidade e ganhou repercussão internacional, inclusive com uma carta de pesar do Papa Francisco. Jefferson foi morto porque 3 cortes em sua sobrancelha foram interpretados por crias do CV como um símbolo de pertencimento ao PCC e Guardiões do Estado GD, rival do CV, dominante na região. Investigações confirmaram que os cortes eram apenas uma escolha estética. Ao retornar de uma aula de capoeira cancelada, Jefferson foi abordado por Robson Vasconcelos, soldado do CV, que o arrastou para um beco. Lá, foi espancado com pedras, paus e chutes. Quando já não reagia, Enzo Gabriel Jacaúna de Oliveira Xavier cancelou ele. 5 adultos e um menor foram denunciados. Robson incitou outros membros a participar, gritando: "Asterisco vem. Vão ajudar, não? É pilantra. Tá falando tudo 3. Robson Vasconcelos e David Hugo Bezerra da Silva foram condenados a 45 anos de prisão. Antônio Ivo do Nascimento Fernandes e José Jorge Souza Oliveira receberam penas menores, 7 anos no total. 2 suspeitos estavam sob tornozeleira eletrônica, mas foram liberados após a audiência de custódia um dia antes da ação. Em 24 de novembro de 2019, o coroinha Ronald Miguel Freitas de Oliveira, de 15 anos, foi assassinado a tiros enquanto conversava com sua mãe na calçada de sua residência no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O jovem havia retornado de uma missa na paróquia São Francisco de Assis, onde servia como coroinha. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará, MPCE, Ronald foi abordado por Pedro Henrique de Moraes Pereira, conhecido como Perneta, João Levi da Silva de Oliveira e um adolescente de 17 anos na época. Os agressores suspeitaram que o celular de Ronald continha imagens de pessoas fazendo o sinal "vem" com os dedos, gesto associado ao CV. Após inspecionarem o aparelho, Pedro Henrique e o adolescente se afastaram e, ao retornarem, o adolescente disparou contra o Ronald. Em 25 de outubro de 2024, o Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri de Fortaleza condenou os réus por duplamente qualificado, corrupção de menores e organização. João Levi da Silva de Oliveira recebeu uma pena de 30 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, enquanto Pedro Henrique de Moraes Pereira foi condenado a 26 anos, 5 meses e 7 dias de prisão. Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos, foi cancelado pelo CV em 6 de janeiro de 2025, em Feira de Santana, Bahia.
A ação ocorreu na rua Boa Esperança, no bairro Asa Branca, quando 2 homens se aproximaram, examinaram o celular de Marcos, em seguida, dispararam contra ele. A principal linha de investigação da Polícia Civil indica que pode ter sido motivado por uma foto que ele publicou nas redes sociais, na qual fazia um gesto supostamente associado ao BDMTCP. Marcos Vinícius era natural de Curaçá, no norte da Bahia, e residia em Feira de Santana há menos de 3 meses. Ele não possuía antecedentes. A Polícia Civil identificou 2 suspeitos de envolvimento: Leandro Souza Moreira, de 18 anos, que possui um mandado de busca e apreensão, e Michael Rodrigo de Jesus de Almeida, de 20 anos, com mandado de prisão, desta vez contra uma mulher. Equipes. Em janeiro de 2025, Everson Santos da Silva, de 36 anos, natural de Alagoas, foi cancelado em Sorriso, Mato Grosso. Funcionário de uma empresa terceirizada de energia elétrica, Everson estava na cidade a trabalho. O incidente ocorreu após ele fazer um gesto com a mão, interpretado como uma alusão ao Castelar aliada do PCC, enquanto estava em um bar perto de um local controlado pelo CV. As investigações indicam que Everson não tinha intenção de associar-se a qualquer grupo. Contudo, soldados do CV entenderam o gesto como provocação e decidiram cancelá-lo. Ele foi encontrado em uma área de mata, com as mãos amarradas e marcas. 3 suspeitos foram detidos. Em agosto de 2022, durante uma festa no Parque de Exposições em Diamantino, Mato Grosso, o agrônomo Jonathan Roberto Garcia Parpinelli, de 36 anos, foi cancelado. O conflito teve início quando Jonathan e seus amigos fizeram um gesto com as mãos que foi interpretado por soldados do CV como uma alusão ao PCC Castelar. Embora as investigações tenham confirmado que Jonathan não possuía qualquer ligação com organizações, a interpretação equivocada do gesto resultou em sua morte. No momento, um adolescente cancelou o Jonathan. Posteriormente, em março de 2023, um homem de 27 anos foi preso sob a acusação de fornecer a peça. O adolescente foi apreendido e confessou a autoria. Este evento destaca os perigos associados a gestos ou sinais que podem ser mal interpretados como referências a bandeiras, especialmente em áreas onde tais grupos exercem influência significativa. Em uma sequência de eventos que chocou a comunidade de Porto Esperidião, no Mato Grosso, as irmãs Raiane Alves Porto, de 25 anos, e Ritiele Alves Porto, de 28, foram canceladas. O motivo: uma fotografia inocente em que faziam um gesto de 3 dedos, interpretado erroneamente como símbolo do PCC e Castelar. Raiane, candidata a vereadora pelo Partido Republicanos, e Ritiele, influenciadora digital com mais de 80 mil seguidores no Instagram, participavam de um festival de pesca na cidade quando foram abordadas por soldados do CV. Além delas, o irmão e o namorado de Ritiele também foram pegos. Um deles conseguiu escapar e alertar as autoridades. As irmãs foram levadas a um cativeiro, onde sofreram o castigo. Investigações apontam que a ordem partiu de um líder do CB, conhecido como Véio, detido na Penitenciária Central do Estado, PCE, em Cuiabá. Durante as ações, os soldados teriam realizado uma videochamada com o mandante, que acompanhou os atos em tempo real. A motivação teria sido a interpretação equivocada da foto publicada nas redes sociais. A Polícia Civil do Mato Grosso concluiu o inquérito, indiciando 16 pessoas por envolvimento, incluindo acusações de organização, extorsão mediante. O delegado responsável pelo caso destacou que as mulheres foram confundidas com o rival, o que teria motivado a ação. Este caso evidencia a escalada da disputa e a influência na região, além de ressaltar os perigos das interpretações equivocadas em um contexto de tensão. A comunidade local permanece abalada, clamando por justiça e por medidas que garantam a segurança de todos. Laísa Moraes Ferreira, conhecida como Labrisa, foi uma rapper e poetisa de 30 anos, natural de Três Lagoas, MS. Em 2024, mudou-se para Cuiabá, MT, para impulsionar sua carreira artística.
Reconhecida nacionalmente por vencer competições de rap, como A Batalha Vai Ser Rimando, promovida por Emicida, e por sua atuação em iniciativas culturais e feministas no hip-hop. Em 3 de janeiro de 2025, Labrisa desapareceu após perder contato com familiares e amigos. Sua casa foi encontrada com a porta destrancada, mas sem sinais de roubo. 6 dias depois, em 9 de janeiro, foi encontrada no rio Cuiabá, em uma lata de tinta cheia de concreto e envolto em um tapete. A perícia confirmou que ela se foi por afogamento, ainda viva quando foi jogada no rio. A principal linha de investigação aponta soldados do CV como responsáveis. Labrisa postou fotos fazendo o sinal de 3 dedos, PCC. O CV teria interpretado o gesto como uma afronta. Sua perca gerou comoção na cena artística, com homenagens de instituições como a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que destacou seu legado de resistência e empoderamento feminino. Delegados destacaram o aumento de casos de cancelamento por gestos mal interpretados em redes sociais. Com 12 anos de carreira, Labrisa era pioneira em cifés femininos e integrava o coletivo Mulheres do Hip Hop. Trabalhava em um fast food em Cuiabá e mantinha uma rotina reservada, com poucos amigos na cidade. O sonho do futebol acabou quando um sinal custou uma vida. Em pleno Acre, onde os sonhos de muitos jovens se cruzam com as dificuldades da vida, a história de Thiago Osés Tavares da Silva, um jogador de futebol de apenas 18 anos, se transformou em um grito mudo, ecoando uma queda irreversível. Ele, que havia se mudado para perseguir seu sonho e vestir a camisa do Santa Cruz AC, jamais imaginou que um simples gesto, um V com os dedos, que para muitos significa vitória, fosse o estupim para um cancelamento. O que começou como um sinal de esperança e ambição, se transformou em um símbolo de perda. A foto que Thiago postou, compartilhando sua felicidade em um momento descontraído, foi vista por alguns como uma ameaça. Para quem está distante da realidade das bandeiras que assombram partes do Brasil, pode ser difícil entender como algo tão simples pôde ter gerado tanta dor. A verdade é que, ao ser reconhecido por fazer um gesto que, nos olhos dos soldados do B13 aliada do PCC, associavam ao CV, Thiago pagou com a própria vida. Ele não apenas perdeu o futuro, mas deixou para trás o que poderia ter sido a sua chance de um novo começo, de uma vida diferente, longe da violência que permeia muitos cantos do Brasil. O fim de Thiago não apenas rasgou o coração de sua família e amigos, mas também deixou um país inteiro em choque, refletindo sobre o peso que gestos simples podem carregar em um contexto onde a violência e a desigualdade social dominam. O que se passou no Acre não foi um simples cancelamento, mas um grito silencioso de um país que precisa repensar suas prioridades, seus valores, acima de tudo, suas escolhas. Não podemos ignorar que histórias como a de Thiago ainda são reais para muitos jovens que buscam um futuro melhor, mas são tragados por um sistema implacável, onde sinais de alegria se confundem com símbolos de morte. Então, se você acha que algo tão simples como um gesto pode ser inofensivo, pense 2 vezes. O que para você pode ser apenas um símbolo de vitória, para outros pode ser um bilhete para a tragédia. Será que estamos preparados para entender o que significa realmente viver? O que vocês acham sobre os soldados estarem tirando vidas apenas por sinais com o dedo? Para mim, covardia. Qual sua opinião? Esse vídeo deu trabalho para fazer. Citei apenas 10 pessoas que perderam a vida por fazer sinal, mas teve milhares e esse ano também. Se inscrever no canal é compartilhar o vídeo.